Agora te falar sobre o São Paulo que andou sondando laterais direitos que atuam na Argentina. Os nomes: Advíncula, peruano de 35 anos de idade do Boca Juniors, e Fabrício Bustos, 29 anos, atleta do River Plate. Fabrício Bustos, você vai lembrar, teve passagem pelo Internacional entre 2022 e 2024. São Paulo nem pretende contratar um lateral direito, mas o Crespo é que tem batido nessa tecla sobre a necessidade de mais um jogador para essa posição, especialmente depois da saída do Igor Vinícius. Hoje o São Paulo conta com o Cédric Soares e com meninos. O Mike seria a primeira opção, mas o Mike tem mais 6 semanas de ausência por causa de uma lesão. O Igor Felisberto e o Ângelo hoje são avaliados pelo Crespo como muito jovens, muito novos para esse desafio. Até por isso, o Crespo é quem tem batido na tecla sobre a necessidade da contratação de um jogador. O Advíncula foi sondado, mas não deve haver avanços. A questão da idade, os 35 anos e a queda física do Advíncula, que teve sempre o seu porte físico como um grande trunfo, tudo isso contribui para que o São Paulo não demonstre tanta intenção. O Advíncula chegou a ter seu nome colocado numa lista de eventuais dispensados do Boca Juniors, mas o Boca garante que vai manter o atleta. Já o Fabrício Bustos, o grande lance é a questão financeira. Hoje ele está avaliado em 3 milhões de dólares. E o São Paulo não vai, em hipótese alguma, investir toda essa grana num lateral. É importante contar que o São Paulo tem hoje como prioridades a busca por atacantes de lado de campo e por um meio-campista. Hora de falar sobre o São Paulo. Eu queria destacar a boa participação de Dineno no primeiro jogo treino sob o comando de Hernan Crespo. São Paulo venceu o sub-20 do próprio tricolor do CT da Barra Funda nessa sexta-feira por 6-0. E Dineno, recentemente contratado, depois de rescindir seu contrato com o Cruzeiro, marcou 3 dos 6 gols. 2 dos gols do Dineno aconteceram dentro da pequena área, um deles de letra e outro de rebote após uma cabeçada. O placar foi completado pelos 2 volantes do São Paulo. O Alisson marcou 2 vezes e o Marcos Antônio, que teve seu contrato de empréstimo prorrogado por mais um ano junto ao Lazio, fechou o placar 6-0 para o São Paulo. O tricolor não confirmou as escalações do time, mas, a julgar pelas imagens que foram divulgadas, dá para imaginar um São Paulo com o Rafael, Sabino, Ferrarese e Alan Franco, 3 zagueiros, Cédric de um lado, Enzo Dias do outro nas alas. Meio campo ainda teve Alisson, Marcos Antônio e Oscar. Na frente, Luciano e André Silva. Foram feitas várias alterações, mexidas na formação. Atletas da base também foram usados ao longo desse jogo treino. E você está esperançoso com o Dineno? Acha que o São Paulo precisa quais reforços? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre indicações de Hernan Crespo ao São Paulo. Técnico argentino recém-contratado, já passou uma lista de jogadores com quem gostaria de atuar para as 3 funções que o São Paulo busca. São 2 atacantes de lado de campo, um para cada lado, além de um meio-campista. As indicações do Crespo não tiveram nomes revelados, mas dá para dizer que há jogadores da Argentina, que ele conhece há bastante tempo, e também do Oriente Médio, onde o Crespo esteve recentemente. Ele chegou a ser campeão do Al Ain, campeão da Champions Asiática, batendo ao Nasser e ao Hilal, 2 dos clubes mais ricos do mundo. Importante contar que o Crespo já foi avisado também de que não é porque ele indicou esses jogadores que eles serão contratados. A ideia é tentar chegar a um meio termo. O São Paulo também sugeriu nomes que tiveram a aprovação do Crespo. As negociações estão acontecendo, nada muito perto de fechar. Estou tentando descobrir nomes e assim que descobrir conto para vocês. Só para completar mais 2 novidades importantes sobre o São Paulo, o tricolor não busca zagueiro, pelo menos até agora, mesmo com a saída do Juan Tressoldi. A ideia é que o Ferrarese, que atuava como lateral direito, passe a atuar como zagueiro. Dessa maneira, o São Paulo entende que talvez não exista a necessidade da contratação de um defensor. Sobre a lateral direita, o São Paulo perdeu o Igor Vinícius, negociado com o Santos, e não tem Mike, contundido. Até por isso, muita gente imaginou que o Ângelo, lateral direito, 16 anos de idade, e que já está vendido para o Strasbourg da França, que esse jogador seria promovido ao time principal. Até porque, no contrato de venda com o Strasbourg, há um bônus de 2 milhões de euros quando ele completar 2 minutos em campo pelo São Paulo. Mas o tricolor não tem planos de subir o Ângelo por agora. A tendência é que o Igor Felisberto, que também veio da base, seja o reserva imediato do Cédric Soares. Para completar o vídeo, destacar a provocação de corintianos e são paulinos contra o Palmeiras. E essa provocação não veio apenas de torcedores. Nas suas redes sociais, nos perfis oficiais, São Paulo e Corinthians zombaram do rival. O Corinthians, pouco depois da eliminação do Palmeiras,
postou a imagem de um porco vestido com terno verde e com uma placa deportado. Na legenda, Mundial é para poucos, seguida de uma taça nas cores de uma taça do mundo e das cores preto e branco. O São Paulo, na manhã desse sábado, postou: bom dia só para quem é tricampeão mundial. A imagem do mascote do São Paulo no Morumbi ensolarado. Na legenda, emojis com duas palmeiras, citando o Verdão, e aquele proibido e mundial, como se o Palmeiras, fazendo referência ao fato de o Palmeiras não ter mundial. Preciso te explicar agora se existe alguma chance de Rigoni virar reforço do São Paulo. Essa pergunta me foi feita por pelo menos 7 São Paulinos na live desse domingo. Confesso que não via nenhuma possibilidade dessa história ir adiante, mas diante da insistência dos São Paulinos, mandei mensagem para um dirigente importante do departamento de futebol. A pergunta foi: pode acontecer de o Rigoni voltar ao São Paulo? Você lembra dele, né? Atacante argentino, hoje com 32 anos de idade, que fazia parte do São Paulo em 2021 e em 2022. Ele, inclusive, viveu seu melhor momento com a camisa do Tricolor na temporada de 2021, sob o comando do Hernan Crespo. Acho que é por isso, pela volta do Crespo, que muita gente associou a chance de o Rigoni voltar. O Rigoni já demonstrou em outros momentos a intenção de virar reforço do São Paulo. Nesse momento ele joga no León do México, temporada de 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. Foram 7 jogos como titular e 8 como reserva. A resposta desse dirigente são paulino com quem conversei: não estamos negociando com o Rigoni. Ou seja, pessoal, dá para riscar o nome do Rigoni do mapa. São Paulo busca 2 pontas, além de um meio-campista, mas não será o argentino. Só para completar o noticiário de São Paulo, uma curiosidade: o Tricolor inicia essa semana a última do contrato de Lisieiro, jogador formado na base do São Paulo e fora dos planos da diretoria. Hora de falar sobre Luiz Zubeldia. Por que o técnico do São Paulo, ou no caso o ex-técnico, segue vinculado ao Tricolor? O anúncio da saída do Zubeldia aconteceu em 16 de junho. Lá se vão 20 dias e até aqui não houve a rescisão oficial do contrato, o que impede o São Paulo de registrar no BID, o Boletim Informativo Diário, o seu novo treinador, o Hernan Crespo. O grande problema vem agora. O São Paulo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado contra o Flamengo. E se não houver o registro do Crespo, ele não poderá estar no banco de reservas, apesar de estar comandando todos os últimos treinos. A grande treta vem agora, apesar de o São Paulo ter anunciado que a saída do Zubeldia foi em comum acordo, atendendo a um pedido do técnico argentino. São Paulo e Zubeldia não conseguiram chegar a um acerto em relação a finanças. E se o Zubeldia de fato havia pedido demissão, como o São Paulo afirmou, por que da dificuldade em relação à quitação das dívidas? O São Paulo tinha pequenas pendências com o Zubeldia. O contrato dele se encerrava em dezembro desse ano. Estou tentando contato com o Zubeldia para entender o motivo de tanta dificuldade. Importante contar que Zubeldia não aceitou as primeiras propostas do São Paulo e o tempo agora joga a favor do treinador argentino. A presta está toda com o São Paulo, que vai precisar chegar a um acordo com ele ao longo da semana para poder ter o Crespo no banco de reservas. Só para arrematar em relação ao Tricolor, São Paulo que segue em busca de reforços, a busca está por atacante de lado de campo e também por um meio-campista, embora o Crespo goste da ideia de trazer mais um zagueiro e um lateral direito. Essas posições, as duas últimas que eu citei, zagueiro e lateral, ainda não há confirmação de que o São Paulo de fato contratará. Bora falar agora sobre o São Paulo, para te trazer novidades sobre Lucas Ferreira. O Matheus Alves foi vendido com o CSKA e embarcou na noite dessa quinta-feira rumo à Rússia, negócio de 6 milhões de euros. E a grande pergunta que fica para o torcedor do São Paulo agora é: e o Lucas Ferreira? Corre o risco de também ser negociado? Posso assegurar que nesse momento existem sondagens, mas zero proposta oficial. Existe a expectativa por parte do staff do jogador que ao fim da Copa do Mundo de Clubes o mercado na Europa comece a se aquecer e possam pintar ofertas para o atacante. Lucas Ferreira, que chegou a ser alvo de um clube da Alemanha, e o Krasnodar da Rússia, enquanto discutia a renovação do seu contrato com o São Paulo. O contrato foi prorrogado, o aumento salarial garantiu também novas multas rescisórias, e a partir daí, São Paulo se sente bem mais confortável para manter o atleta. A ideia do presidente Júlio Casares não é negociar o Lucas Ferreira nessa janela. Ele entende que se continuar no clube, o Lucas pode se valorizar e ser vendido daqui a 1 ano ou 6 meses por cifras bem superiores. Mas, diante da dificuldade financeira do São Paulo, se a proposta for boa, pode haver negócio.
Só para lembrar também que o São Paulo já fez 4 negociações nessa janela de transferências ou perdeu 4 atletas, né? O Matheus Alves negociado com o CSKA, o Igor Vinícius liberado para jogar no Santos, o Liseiro que não teve seu contrato renovado e o Juan Tressoldi que foi devolvido para o Sassuolo. Hora de falar sobre o São Paulo, o tricolor que faz intertemporada pode ficar sem um dos seus principais jogadores para a partida contra o Flamengo no próximo sábado no Rio de Janeiro. É que Lucas Ferreira sentiu uma pequena lesão muscular, ainda não há um diagnóstico definitivo. Durante o fim de semana ele ficou fora das atividades, treinando em separado, sob o cuidado dos fisioterapeutas. O fato de ser uma lesão pequena permite aos membros da comissão técnica a expectativa de que ele seja utilizado, mas essa segunda-feira vai ser importante. Se o Ferreira conseguir participar de pelo menos parte da atividade, deve estar à disposição. Caso contrário, será preservado para o restante da temporada. Ferreira, que recentemente renovou seu contrato com o São Paulo, 22 jogos, 1 gol e 1 assistência. Só para completar, durante o fim de semana expliquei para vocês sobre o imbróglio entre São Paulo e Luiz Ubeldia, o técnico que deixou o tricolor, parece não ter saído de forma tão amigável quanto o São Paulo fez parecer, tanto que ainda não houve a rescisão do contrato, até por isso o Crespo não pôde ser inscrito no boletim informativo diário. Mas o São Paulo assegura que ainda que uma solução não tenha sido alcançada no encontro na negociação com o Zubeldia até sábado, o Crespo estará no banco de reservas a uma série de brechas na legislação esportiva brasileira que permitiriam essa situação. Beleza? Hora de falar se o São Paulo pode perder a parceria com o Evangelos Marinax para as categorias de base numa negociação do magnata grego com o Botafogo. Esse boato surgiu em meio à negociação agora fechada do Jair, atleta que pertencia ao Botafogo e vendido para o Nottingham Forest por valor inferior àquilo que o Botafogo havia investido quando comprou do Santos. Só para explicar essa história direito. Em janeiro, o Santos vendeu o Jair para o Botafogo por 12 milhões de euros mais o Tiquinho Soares. E agora, alguns meses depois, mesmo com o Jair valorizado, graças a uma grande Copa do Mundo de Clubes, o Jair foi vendido para o Nottingham Forest pelos mesmos 12 milhões de euros. Ninguém entendeu absolutamente nada. E o Botafogo deixou vazar a notícia de que John Textor, dono da SAF botafoguense, e Evangelos Marinax discutem algumas parcerias, entre elas para as categorias de base, com o magnata grego colocando bastante dinheiro na base botafoguense. Vários torcedores do São Paulo me procuraram preocupados. Pô, Nicola, mas você não tem dito a respeito das negociações avançadas entre São Paulo e Marinax? Pois bem, conversei na tarde desse domingo com um dirigente são paulino sobre o tema e a resposta que eu vi, abre aspas, o novo acordo que propusemos ao Marinax é maravilhoso para ele. Ele só não aceitará se for louco, fecha aspas. Eu já havia contado para vocês na semana passada sobre a necessidade que São Paulo e Marinax tiveram de refazer o modelo do negócio. Tudo porque o acordo antigo poderia infringir o Estatuto do São Paulo, causando uma série de problemas dentro do próprio clube. Até por isso o São Paulo fez modificações e já levou esse novo projeto para o Marinax com a convicção de que o magnata grego vai assinar a qualquer momento e a partir daí colocar as burocracias para andar e anunciar esse acordo no segundo semestre. Só para completar em relação ao São Paulo e Marinax, essa parceria na base prevê que o magnata grego tenha 35% das ações de Cotia em troca de um investimento de 100 milhões de dólares nos próximos 5 anos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.